Você aceitaria trabalhar como voluntária em um abrigo de animais, sem saber que o dono é o amor da sua vida, que partiu seu coração anos atrás? Ela só queria recomeçar, cuidar de animais, esquecer o passado, mas o destino deu um jeito de colocá-lo na sua frente de novo. Agora milionário e disposto a reconquistar o que perdeu. Se essa história já te fisgou, se inscreve no canal e deixa o like, porque o que vai acontecer aqui, você não está preparado. O cheiro de ração e desinfetante era forte, mas havia algo reconfortante naquele ambiente. O latido alegre dos cães, os miados curiosos dos gatos e o ritmo constante de patas contra o chão de cerâmica criavam uma sinfonia que de alguma forma trazia paz a Júlia. Ela não sabia o que exatamente a havia levado até ali. Talvez fosse a necessidade de escapar da cidade grande, talvez o vazio persistente que a seguia há meses. Mas naquela manhã de sexta-feira, ela preencheu o formulário de voluntariado do abrigo Pétalas do Bem, no interior de São Paulo, e não olhou para trás. Aos 27 anos, Júlia estava tentando se reencontrar. Havia largado o emprego em uma startup de marketing, rompido um namoro que durara anos e se mudado temporariamente para a casa da tia-avó em uma cidadezinha cercada por montanhas e silêncio. O que ela não esperava era que, ao lavar potes de comida e levar filhotes para passear, acabaria reencontrando um pedaço de um passado que ela jurava enterrado. Era o segundo dia no abrigo quando ela ouviu um burburinho entre os funcionários fixos. Alguém importante viria visitar o lugar, o próprio fundador. Ninguém sabia muito sobre ele, apenas que seu nome era Gabriel, que ele financiava o local de forma quase anônima e que só aparecia de tempos em tempos, sempre discreto. Júlia mal teve tempo de se interessar pela história. Estava ocupada tentando acalmar um filhote hiperativo que insistia em morder seu cadarço. Mas quando ouviu a caminhonete preta estacionando, algo em seu peito apertou, um pressentimento, ou talvez fosse pura coincidência. De todo modo, ela continuou com sua tarefa, rindo sozinha, enquanto o cachorro puxava sua camiseta com a mesma energia de uma criança em dia de festa. Então ela ouviu a voz. Cuidado com ele. Esse aí é o Bolt. Tem energia para iluminar uma cidade inteira. A risada que acompanhou a frase foi como um soco. Ela se virou devagar, o coração em um compasso de guerra. E ali estava ele, Gabriel. Cabelos um pouco mais longos, barba bem feita, os mesmos olhos cor de âmbar que a fizeram se apaixonar aos 19 anos, quando os dois dividiam um apartamento pequeno na Vila Mariana e sonhavam em mudar o mundo. Ele também a viu e congelou. Júlia! Ela sentiu as pernas bambas. Gabriel! O silêncio se estendeu por alguns segundos. O filhote ainda mordia seu tênis, indiferente à tensão no ar. Então, como se o tempo tivesse sido puxado de volta como um elástico, eles se abraçaram. Um abraço hesitante, cheio de memórias, perguntas e histórias não contadas. Você é o dono daqui? Ela perguntou, ainda sem acreditar. Sim. Bom, tecnicamente sou só o investidor, mas foi um projeto que criei depois que vendi minha empresa. Vendida? Ela arregalou os olhos. Aquela empresa de tecnologia? Ele assentiu. Foi um bom negócio e eu precisava fazer algo que tivesse significado depois disso. Ela mal podia acreditar. Gabriel, o mesmo que dormia até tarde, que inventava aplicativos bizarros e esquecia de pagar o aluguel, agora era um milionário investindo em um abrigo de animais. A vida tinha um senso de ironia notável. Durante as semanas seguintes, os encontros entre os dois se tornaram inevitáveis. Gabriel passou a visitar o abrigo com mais frequência e Júlia, apesar do desconforto inicial, percebeu que ainda havia algo ali. Uma conexão viva, intensa, pulsante. Ela tentava resistir, lembrava do fim deles, das brigas, das decepções, mas também se lembrava das madrugadas conversando sobre a vida, das caminhadas de mãos dadas, do jeito como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Ele, por outro lado, parecia determinado a reconquistar algo
que nem sabia estar procurando. Ver Júlia de novo, naquele contexto tão diferente, era como abrir um livro esquecido. As páginas estavam amareladas, mas as palavras ainda tocavam. Eu nunca parei de pensar em você. Ele confessou uma tarde, enquanto ela penteava um gato teimoso chamado Sushi. Ela não respondeu. O silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra. Você sumiu, ela murmurou. Depois do rompimento, desapareceu. Nunca respondeu minhas mensagens. Ele suspirou. Eu estava quebrado, Júlia. Eu não conseguia lidar com a vida que estava levando. O fracasso da empresa, a pressão. Quando as coisas começaram a dar certo, eu já tinha me convencido de que você merecia algo melhor. Ela o encarou sentindo uma raiva antiga ferver, mas também uma compaixão inesperada. As cicatrizes eram mútuas. Você tinha medo, ela disse, e eu também. Naquele dia, eles não se beijaram, nem se tocaram, mas algo entre eles se alinhou de novo. Um fio tênue de possibilidade. As semanas viraram meses. Júlia passou a se sentir em casa no abrigo. Cuidava dos animais com carinho, ria com os funcionários e, principalmente, se reencontrava. Gabriel, por sua vez, deixava de ser apenas o investidor misterioso para se tornar presença real, humana. Um homem que falava com os cães como se fossem velhos amigos, que ajudava a construir casinhas e doava parte do lucro de suas empresas para causas que acreditava. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Gabriel a esperava na entrada do abrigo, com um guarda-chuva e um sorriso nervoso. Tem um filhote novo, ele disse. Ela seguiu até um dos canis. Um pequeno labrador preto os encarava, com uma coleira vermelha no pescoço. Nela, havia uma plaquinha com os dizeres: "Quer ser minha família?" Ela o olhou confusa. "Está me pedindo para adotar um cachorro?" Gabriel sorriu. Então, estendeu a mão. E ali, entre seus dedos, havia uma caixinha azul. "Estou te pedindo para me dar uma nova chance." Júlia ficou sem ar. "Não precisa ser agora", ele completou. "Mas se ainda houver espaço para mim, eu quero tentar de novo, com calma, com amor." Ela ajoelhou-se ao lado do filhote, que lambia sua mão como se aprovasse tudo aquilo. As lágrimas vieram sem aviso, porque ela sabia. A resposta estava ali o tempo todo, nos pequenos gestos, nos silêncios confortáveis, no modo como ele voltava a ser abrigo, para ela, para os animais, para si mesmo. "Eu quero tentar também", ela sussurrou. Naquela noite, não houve final de conto de fadas, não precisou. Eles não precisavam de perfeição, só precisavam um do outro e de um filhote chamado Chance, que agora dormia entre eles como símbolo de um recomeço. O sol da manhã atravessava as janelas do abrigo, espalhando luz dourada sobre o chão, onde Chance, o filhote labrador, dormia de barriga para cima. Júlia ainda estava deitada no sofá do pequeno alojamento que usava nos fins de semana, com uma xícara de café frio na mão e o coração batendo devagar, mas firme. Gabriel tinha dormido ali na noite anterior, mas não com ela. Ele ficou na sala ao lado, no pequeno quarto de descanso dos voluntários, dizendo que queria respeitar o tempo dela, que o que estavam construindo agora precisava ser sólido. Júlia apreciava isso, mas também sentia um turbilhão por dentro. Quando o amor antigo volta, ele carrega junto tudo o que você era e tudo o que ainda não resolveu. Naquela manhã, ao caminhar pelo abrigo com Chance pulando ao seu redor, ela foi recebida por olhares curiosos e sorrisos discretos dos funcionários. A notícia de que ela e Gabriel estavam se aproximando parecia já ter corrido por todos os corredores. "E aí, chefe, tá apaixonado de novo?" brincou Letícia, a veterinária de olhos atentos e coração mole. Gabriel sorriu, ajeitando a gola da camisa. "Vamos dizer que algumas conexões são difíceis de apagar, mas enquanto o romance florescia com cautela, o mundo real começava a bater à porta. Uma semana depois, uma equipe de reportagem local apareceu no abrigo.
Queriam fazer uma matéria sobre o trabalho voluntário e o impacto social da iniciativa. Gabriel tentou evitar exposição, como sempre fazia, mas um dos investidores do projeto pressionou para que ele aparecesse na matéria. Era bom para a imagem da empresa, segundo ele. "Você vai sair na TV?" Júlia perguntou, meio surpresa, meio preocupada. "Parece que sim", ele respondeu tenso. "Mas vou tentar manter o foco nos animais, não em mim." "Cuidado com isso", ela disse. "Quanto mais visibilidade, mais curiosos aparecem. Gente que quer fuçar no seu passado." Ele a encarou. "Incluindo o nosso?" Ela hesitou. Não porque tinha algo a esconder, mas porque não sabia se estava pronta para reviver certas dores, principalmente o nosso. Dias depois, a reportagem foi ao ar. Mostrava o abrigo, os animais, os voluntários e, no final, uma entrevista breve com Gabriel. Para a maioria das pessoas, era apenas mais uma matéria bonita sobre responsabilidade social. Para Júlia, foi como acender um farol no meio de uma estrada abandonada. No dia seguinte, recebeu uma mensagem no celular. Número desconhecido. Texto direto. "Então ele é mesmo o milionário agora? Impressionante. Sabia que vocês dois não tinham acabado de verdade." Era de Renata, uma antiga amiga dela. Ou melhor, uma ex-amiga. A mesma que anos atrás havia se envolvido com Gabriel por algumas semanas durante a crise final do namoro deles. Júlia sentiu o chão tremer. A noite caiu pesada naquele dia. Júlia não apareceu no abrigo. Ficou em casa, sozinha, repassando cada momento daquele passado que ela tentava deixar para trás. Gabriel não era mais aquele homem confuso, ela sabia. Mas e ela? Ainda era a mulher que sangrava ao lembrar das traições, das promessas quebradas, dos silêncios ensurdecedores. Na manhã seguinte, Gabriel apareceu na porta da casa da tia-avó. Chance correu até ele como se pressentisse a urgência. "O que aconteceu?" ele perguntou preocupado. Ela entregou o celular a ele, mostrando a mensagem. Ele leu, respirou fundo, depois a olhou nos olhos. "Júlia, eu nunca fiquei com a Renata enquanto ainda estávamos juntos. A gente tinha terminado e eu estava destruído. Foi um erro, eu sei, e não durou. Ela só estava ali porque eu deixei de lutar por você." Ela cruzou os braços. "Mas foi por isso que terminou tudo, não foi?" Ele assentiu, devagar. "Foi uma das coisas, mas o verdadeiro motivo fui eu, minha incapacidade de me abrir, de lidar com a sua força. Eu me sentia pequeno do seu lado, Júlia, e você merecia mais do que um cara quebrado." Ela segurou as lágrimas. "Eu não precisava de um homem perfeito. Eu só queria você." O silêncio entre eles durou pouco, interrompido por um latido impaciente de Chance, como se dissesse, "Andem logo com isso." Gabriel se aproximou e segurou as mãos dela. "Eu ainda sou um homem imperfeito, mas hoje eu não corro mais das minhas dores, nem do que sinto por você." Ela respirou fundo e soube que ainda o amava, que ainda doía, mas que a dor agora não vinha da ferida, vinha da cicatrização. "Então, vamos com calma," ela disse. "Sem promessas de contos de fadas, mas com verdade." "Com verdade?" ele repetiu. E ali, na varanda simples da casa da tia-avó, com um labrador aos pés e o mundo finalmente em paz, eles recomeçaram. Não do zero, mas de onde pararam, com tudo que aprenderam e com a coragem de tentar mais uma vez. Meses se passaram desde aquele recomeço na varanda. O abrigo agora era mais do que um lugar de resgate. Era o lar onde duas almas se curaram juntas. Júlia se tornou coordenadora do projeto, liderando campanhas de adoção e expandindo o espaço. Gabriel, por sua vez, decidiu tirar o nome da empresa da mídia e deixar que o abrigo falasse por si mesmo. Eles não precisaram de alianças nem de promessas exageradas, apenas de rotina, respeito e amor real. Chance, o filhote, cresceu e continua dormindo entre os dois no sofá, como testemunha silenciosa de um reencontro improvável que só o destino seria capaz de escrever. Porque às vezes a vida leva embora o que a gente ama, mas se for verdadeiro, ela traz de volta.
no tempo certo, no lugar certo, da forma mais inesperada possível. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like. É assim que a gente sabe que vale a pena continuar trazendo histórias como essa. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Quem sabe a próxima história não é exatamente o que você precisa ouvir.